As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, é uma obra profundamente marcante e indispensável para quem deseja entender as complexidades do desenvolvimento histórico, econômico e político da América Latina. A narrativa de Galeano é, ao mesmo tempo, poética e afiada, tecendo um panorama denso, mas acessível sobre séculos de exploração, injustiças e resistência. Ao longo das páginas, o autor nos conduz por uma jornada reveladora, expondo como o continente foi sistematicamente pilhado por potências estrangeiras desde o período colonial até o século XX. O livro é uma leitura essencial para aqueles que buscam entender as origens dos problemas que afligem as nações latino-americanas até os dias atuais. Galeano não se limita a relatar eventos históricos de maneira fria e descritiva. Ele consegue captar a emoção e a dor dos povos explorados, enquanto denuncia as elites locais e internacionais que enriqueceram às custas de milhões de vidas. Um dos aspectos mais fascinantes da obra é a sua capacidade de conectar os pontos entre os diferentes momentos da história, mostrando como as relações de poder, dependência e dominação se perpetuam ao longo do tempo. O autor usa uma linguagem clara, mas pungente, e suas metáforas poderosas dão vida aos acontecimentos, tornando a leitura envolvente e emocionalmente carregada. O título do livro, As Veias Abertas da América Latina, é uma metáfora precisa e dolorosa para a sangria constante de recursos naturais, culturais e humanos que a região sofreu. Galeano discorre sobre como ouro, prata, açúcar, café, petróleo e outros bens foram retirados em massa do continente, alimentando o crescimento das potências coloniais europeias e, mais tarde, os Estados Unidos. Ele nos faz questionar o papel da economia global e como a América Latina, apesar de rica em recursos, permanece subjugada a uma lógica de exploração que favorece o enriquecimento de poucos à custa de muitos. O livro é dividido em 3 partes principais, que abordam desde a colonização até a modernidade, sempre com uma visão crítica sobre as políticas econômicas impostas ao continente. A riqueza de detalhes fornecida por Galeano revela uma pesquisa minuciosa e profunda, mas o autor nunca perde o tom humanizador, mantendo os leitores conectados com as histórias das pessoas reais por trás dos números e das estatísticas. A leitura provoca uma reflexão constante sobre como o passado colonial ainda molda a realidade atual da América Latina, com consequências visíveis na desigualdade social, nas crises políticas e no subdesenvolvimento econômico. Outro ponto importante da obra é que Galeano faz uma crítica contundente ao imperialismo, tanto o antigo quanto o contemporâneo, mostrando como as novas formas de dominação se adaptaram às condições do século XX. Ele desmascara o mito do progresso econômico como sendo benéfico para todos, revelando que esse progresso sempre foi construído em cima da exploração das massas. O livro questiona o papel das grandes corporações e das potências mundiais no agravamento das crises econômicas e sociais da América Latina, revelando as dinâmicas de opressão que permanecem ocultas sob a superfície. As Veias Abertas da América Latina não é apenas um livro de história, mas uma denúncia poderosa e urgente, escrita com um tom apaixonado que reflete a indignação de Galeano diante das injustiças sofridas pelo povo latino-americano. Ao ler a obra, somos forçados a repensar nossa compreensão da história, a questionar os relatos oficiais e a refletir sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de uma sociedade mais justa. A crítica de Galeano ao colonialismo e ao imperialismo transcende a América Latina e nos faz refletir sobre as estruturas globais de poder que moldam o mundo como o conhecemos. Uma das grandes lições que o livro nos passa é a importância de compreender a história para evitar a repetição dos mesmos erros. Galeano nos ensina que a memória é uma arma poderosa contra a opressão e que, ao conhecermos as origens das nossas dificuldades, podemos resistir de forma mais consciente. Sua obra é, portanto, um chamado à resistência e à emancipação dos povos latino-americanos, uma demanda por justiça histórica e por dignidade. O autor não se contenta apenas em descrever os problemas. Ele nos incita a agir, a questionar e a lutar por um futuro mais igualitário. Em suma, As Veias Abertas da América Latina é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em compreender as profundas cicatrizes que marcam o continente latino-americano. Galeano oferece uma narrativa rica e envolvente, que desperta o leitor para as injustiças históricas e contemporâneas que moldam a América Latina.
É impossível terminar a leitura sem sentir o impacto da obra e sem refletir sobre o papel que todos nós temos em transformar a realidade. Se você deseja se aprofundar na história da América Latina e nas lutas de seus povos, este livro é um verdadeiro convite ao conhecimento e à conscientização. Se você ficou curioso e quer entender mais sobre como a história moldou as condições atuais da América Latina, não deixe de conferir As Veias Abertas da América Latina. Este livro vai abrir seus olhos para questões que muitas vezes são ignoradas e te fará enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Não esqueça de se inscrever no canal para mais resenhas como essa, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro.